Eu tinha acabado de chegar numa escola nova, o ensino médio de Maringá, no Paraná, entrando no meu 3º ano. Não conhecer ninguém foi um choque. Todo mundo já tinha seu grupinho, seu lugar no mundo, menos eu. Mas o pior de tudo era o horário do almoço. Na minha escola, só os alunos do último ano podiam sair para almoçar. Como eu era júnior, era obrigado a comer na cafeteria. E eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu, com a bandeja na mão, rodando de mesa em mesa sem ter onde sentar. Quando o sinal bateu pro almoço, eu fui andando para a cafeteria com aquele peso no peito. Peguei minha comida, respirei fundo e fui olhar as mesas. Tudo cheio. Não tinha uma mesa vazia, nem a opção de beleza, vou sentar sozinho num canto. Eu tinha. Só que no fundo da cafeteria, num canto meio isolado, tinha uma mesa com apenas 2 garotos. Era o lugar menos intimidador ali dentro. Então eu criei coragem. Fui até lá e perguntei: "Posso sentar aqui?" Eles se entreolharam rapidamente e um respondeu: "Pode, senta aí." Quando eu sentei, percebi que os 2 eram idênticos, gêmeos. Pareciam ter alguma descendência hispânica, mas não tinham sotaque nem nada. Eles pareciam gente boa. Se apresentaram como Antônio e Bruno, e logo puxaram assunto, perguntando de onde eu era, se eu tinha acabado de me mudar, essas coisas. No fim da conversa, eles falaram: "A gente vai dar uma volta depois da aula, quer colar com a gente?" Eu pensei: bom, em algum lugar eu tenho que começar se quiser fazer amigos. Peguei o número dos 2 e fui para casa depois da aula, para deixar minhas coisas. Um tempo depois recebi mensagem do Bruno. Ele disse que ele e o irmão iam sair de noite, e me chamou para encontrar eles por volta das 9h, perto do cemitério que ficava a uns 10 minutos andando da minha casa. Ele comentou que tinha um lugar da hora para ficar perto de lá, um tipo de ponto de encontro, e como o primeiro dia de aula tinha caído numa sexta-feira, não teria aula no dia seguinte. Eu não tinha nenhum plano para a noite, então respondi que ia. Quando deu o horário, Bruno me mandou mensagem de novo, perguntando se eu ainda ia. Falei que sim, que já ia sair, e confirmei se a gente ia se encontrar na rua ao lado do cemitério. Ele disse que sim. Saí de casa e comecei a caminhar no escuro em direção ao cemitério. Quanto mais eu andava, mais a ficha ia caindo. Eu era o aluno novo, tinha acabado de conhecer aqueles caras, e já estava indo encontrar eles perto de um cemitério, à noite, no meio de uma área de mata. Mas, enfim, cheguei na rua ao lado do cemitério e mandei mensagem pro Bruno perguntando onde eles estavam. Ele respondeu na mesma hora. Disse que eles estavam dentro do bosque, perto de um laguinho que queriam me mostrar. Logo em seguida me mandou a localização. Entrei no mato empurrando galhos com o braço, usando só a lanterninha fraca do celular para enxergar. Quando achei que estava perto do ponto da localização, comecei a chamar: "Bruno? Antônio?" Foi aí que eu ouvi passos. Parei na hora. Eram passos baixos, devagar, se aproximando. Eu falei alto: "Se vocês estiverem tentando me assustar, não tem graça." Só que ninguém respondeu. Um frio começou a subir pela minha espinha. Eu já estava achando tudo aquilo bem idiota. Decidi voltar para a rua. Mas assim que virei para ir embora, aqueles passos ficaram rápidos de repente. Antes que eu conseguisse reagir, senti uma mão agarrando meu pescoço por trás, as unhas cravando na minha pele, me enforcando. Ouvi uma voz conhecida gritar: "Pega ele, pega ele!" Aquilo me deu um choque de adrenalina. Eu me desvencilhei daquele meio mata-leão e saí correndo em direção à rua. Eu sabia que eles estavam vindo atrás de mim até a linha das árvores, mas eu era mais rápido. Eu sempre tive fôlego para correr longas distâncias, e foi exatamente o que eu fiz. Corri direto para casa. Chegando lá, contei tudo para os meus pais. Eles até cogitaram chamar a polícia, mas eu tive outra ideia. Tirei fotos das marcas das unhas no meu pescoço e falei pra gente denunciar direto na escola no dia seguinte. Foi o que fizemos. Mostrando as mensagens do Bruno marcando o encontro, a escola conseguiu identificar os 2 e expulsar os irmãos. Meus pais mandaram eu bloquear os 2. E eu não reclamei nem um pouco. Eles só insistiram em uma coisa: "Tem certeza de que eles não sabem onde a gente mora?" E eu respondi que, pelo que eu sabia, não. Alguns dias depois, numa noite qualquer,
Eu acordei com a sensação do meu quarto estar gelado demais. Ouvi o som do vento batendo forte. Quando olhei para a janela, ela estava totalmente aberta. Na hora pensei, será que minha mãe abriu a janela? Mas aquilo não fazia sentido nenhum. Estava uns 10 graus lá fora. Fui até a janela e olhei para baixo. Logo abaixo do meu quarto tem uma espécie de laje, tipo um platô, que faz parte da estrutura da casa. Meu pai sempre dizia que, em caso de incêndio, eu deveria pular ali primeiro. Fechei a janela e fui direto para o quarto dos meus pais. Bati de leve, abri a porta e perguntei bem baixinho para minha mãe se ela tinha aberto minha janela. Ela, sonolenta, respondeu que não. E perguntou por quê. Aí eu falei, mais alto e preocupada, que alguém tinha aberto minha janela totalmente. Ela sacudiu meu pai para ele ir ver. Mas, quando ele despertou, murmurou irritado que eu crescesse e voltasse a dormir. Deixei a porta do quarto deles aberta e fui voltando pro meu. Foi aí que reparei num detalhe que me fez gelar. Quando saí, a porta do meu quarto estava escancarada. Agora ela estava meio fechada. Empurrei devagarinho, só o suficiente para enxergar pela fresta. Eu queria ter certeza de que não tinha ninguém escondido atrás da porta, mesmo achando que era paranoia minha. Só que não era. Tinha alguém ali. Alguém escondido atrás da porta do meu quarto. Eu gritei pelo meu pai numa altura que, com certeza, deu para ouvir na rua inteira. Na mesma hora, a porta foi puxada e bateu, se fechando. Meu pai saiu correndo do quarto dele e veio na minha direção. Eu, tremendo, gritei: "Tem gente no meu quarto!" Ele entrou com tudo, acendeu a luz e bem na hora a gente viu a perna de alguém sumindo pela janela. Meu pai correu até a janela, depois desceu as escadas e saiu pela porta da frente para tentar alcançar a pessoa. Mas voltou alguns minutos depois, ofegante, dizendo que não tinha visto ninguém. No fundo, eu sabia. Tinha certeza de que eram aqueles gêmeos. Meu pai ligou para a polícia e eu tive que contar tudo de novo, desde o encontro no bosque até aquela noite. Ele confirmou minha história, mas como a polícia não tinha prova de quem entrou na casa, disseram que não havia muito o que fazer. Só recomendaram que a gente trancasse tudo e pensasse em instalar câmeras do lado de fora. Mesmo convencido de que eram eles, depois de alguns meses com medo para dormir, nada parecido voltou a acontecer. E hoje, olhando para trás, eu me pergunto, como eu não percebi que tinha algo errado naqueles dois? Eu devia ter entendido no primeiro dia, lá na cafeteria, que eles eram problema. Eu era o aluno novo e quase virei alvo fácil. Primeiro ano do ensino médio, 2007. Última aula do dia, educação física. Chovendo pesado lá fora, o céu quase preto. A nossa professora faltou, então mandaram um substituto. Ele era um cara mais velho, cabelo todo grisalho, parecia ter uns 55, 60 anos. Ele fez a chamada normalmente. Mas quando falou meu nome e me viu, fez um segundo olhar, tipo um double take. Aquilo me incomodou. Sem querer me gabar, eu sempre soube que aparentava ser um pouco mais velha do que era. E naquela idade, eu já chamava a atenção. Depois da chamada, ele mandou cada um ir para o seu time de vôlei. Quando a aula começou, ele simplesmente sumiu para o corredor que dava para os vestiários. O tempo foi passando, a tempestade lá fora só piorando, e nada dele voltar. 40 minutos depois, o sinal tocou. Hora de tomar banho, trocar de roupa e ir embora. Entrei no vestiário feminino e fui direto pro meu armário. Girei a combinação. Nada. Tentei de novo. Depois outra vez. Outra. E o cadeado não abria de jeito nenhum. Pensei que podia estar bugando na minha própria senha. Então fui atrás do professor substituto para pedir a lista de combinações dos armários. Expliquei a situação e ele falou: "Espera um pouco aqui fora que eu já pego a lista." Fiquei ali, perto da salinha da educação física, aguardando. Depois de um tempo, ele saiu com um caderno enorme aberto numa página específica. O que eu não esperava era que ele entrasse comigo no vestiário feminino. Lá dentro já não tinha quase ninguém, só uma garota terminando de se trocar. Ele foi direto até o meu armário,
confirmou o número e tentou a combinação anotada. Não funcionou. Tentou de novo. Mais uma vez. Cada vez que falhava, ele olhava para mim e dava uma risadinha. Eu soltava um sorriso sem graça de volta, só para não parecer rude. Até que começou a ficar estranho. Do nada, ele colocou a mão no meu ombro. "Relaxa, a gente resolve isso", ele disse. Enquanto repetia a combinação, a mão dele foi descendo devagar, do meu ombro para minha lombar. Na hora, meu corpo travou. Eu dei um passo para frente, afastando a mão dele, e falei: "Deixa pra lá, já tô atrasada pro ônibus." Nesse exato momento, o cadeado abriu. Ele sorriu e se afastou, saindo do vestiário. Esperei ouvir a porta fechando atrás dele. Quando tive certeza de que ele tinha ido embora, comecei a me trocar rápido. Foi então que a luz apagou. Tudo. Fiquei no escuro total, terminando de subir a calça, tateando meu armário às cegas. Peguei minhas coisas, joguei a mochila nas costas e fui andando devagar para o fundo do vestiário, onde ficava a porta de saída para o lado de fora. E o meu maior medo naquele momento não era a escuridão. Era a possibilidade de ele estar ali, parado, esperando. Cheguei no fim daquele corredor de armários. Para ir até a porta, eu precisava virar à esquerda. Mas por instinto, eu olhei primeiro para a direita. Tinha uma pequena claridade entrando por um janelão alto perto do teto. Só essa luz já foi suficiente para eu enxergar. Alguém estava espiando por trás das fileiras de armários. A cabeça dele aparecia pelo canto, me observando. Eu congelei por um segundo. Depois disparei em direção à porta de saída. Quando comecei a correr, ouvi a voz dele atrás de mim. "Espera, espera! Não é o que você está pensando." Eu ignorei, abri a porta e fui direto pro lado de fora, na chuva mesmo. Saí correndo do campus inteiro e fui andando até em casa, encharcada, com o coração disparado e com a mente tentando entender o que tinha acontecido. No caminho, caiu a ficha. Muito provavelmente, ele tinha mudado a combinação do meu armário antes, só para me forçar a pedir ajuda e ficar sozinha com ele ali. E quando apagou as luzes, eu não quero nem imaginar o que ele tinha em mente. Eu era nova, estava em choque e, acima de tudo, com vergonha. Nunca contei isso para os meus pais, nem para as minhas amigas. Guardei essa história comigo durante anos, porque eu simplesmente não me sentia à vontade para falar sobre isso com ninguém. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia parte da banda da escola. Não era nada glamuroso. Basicamente, você tinha 3 opções de matéria: banda, orquestra ou coral. Eu fui de banda. Nosso professor, o Sr. Nicholson, tinha um sistema de notas bem simples. Ia para a aula e comparecia nos ensaios semanais, tirava A. No fim de um dos bimestres, eu estava devendo 2 aulas de prática. Por causa disso, minha média caiu para B. Fui falar com ele depois da aula, perguntando se tinha como recuperar esses ensaios. Depois de pensar um pouco, ele disse que eu poderia ir durante o horário do almoço, descer para o porão da área musical e praticar em uma das salas de armazenamento. Esse treino extra contaria como aula feita. Na minha cabeça, perfeito. Eu levava meu saxofone, fingia praticar e provavelmente só ficaria mexendo no celular. No dia seguinte, na hora do almoço, fui até a sala de música, peguei o sax e desci as escadas que ficavam ao lado. Aquele porão sempre foi meio estranho. Quase ninguém ia para lá, só professores de música. A iluminação era fraca, o corredor comprido, e a sensação era sempre de lugar abandonado. De cada lado do corredor havia várias portas. E atrás de cada uma, salas minúsculas, tipo 2 memes ou mãe, cheias de coisa. Cadeiras empilhadas, estantes de partitura, instrumentos velhos, decorações de Natal, caixas e mais caixas. Entrei numa dessas salas, fechei a porta e coloquei uma estante de partitura na minha frente só para manter a pose, caso o professor resolvesse descer. Na real, sentei e comecei a jogar no celular.
Do nada, tudo ficou preto. A luz apagou por completo. A única claridade vinha da tela do meu celular. Instintivamente estiquei a mão até o interruptor e apertei. Nada. Levantei, meio tropeçando, e abri a porta da salinha. O corredor estava tão escuro quanto lá dentro. Levantei o celular para frente, usando o brilho da tela como se fosse uma mini lanterna. Na época, meu celular era um iPhone antigo, que nem lanterna tinha. Andei um pouco para frente, devagar. Foi aí que ouvi um barulho vindo do final do corredor, tipo algo pesado sendo arrastado. Olhei naquela direção e pude ver, no limite da luz do meu celular, uma das portas aberta. Algo grande, parecido com um daqueles caixotes de plástico rígido, estava sendo empurrado para fora da sala, raspando no chão. Junto com o som, dava para ouvir uma respiração pesada, meio acelerada, seguido de uns grunhidos estranhos. Na mesma hora, meu instinto gritou que tinha alguma coisa muito errada ali. Desliguei a tela do celular, voltei devagar para a sala em que eu estava antes e fechei a porta o mais silenciosamente possível. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Um funcionário? Um zelador? Ao mesmo tempo, era estranho alguém surgir ali justamente depois da queda de energia. Eu não queria chamar atenção, nem correr o risco de cruzar com essa pessoa no meio do corredor. Então minha reação foi se esconder. Fiquei ali, parada, na escuridão total, só escutando. Os minutos pareciam horas. Quando percebi que a luz não ia voltar, decidi tentar subir mesmo assim. Eu não podia ficar ali embaixo para sempre. Abri a porta da salinha com cuidado, liguei a tela do celular e fui caminhando devagar, de novo em direção à escada. Eu já estava um pouco mais perto quando ouvi outro som no corredor. Assustada, me joguei para dentro da próxima sala aberta e fechei a porta. Eu ainda não tinha visto quem era, mas aquele senso de tem algo errado só aumentava. E aí veio a pior sensação de todas. Aquela impressão de que você não está mais sozinho no ambiente. Sem ouvir nada, sem sentir nenhum toque, eu simplesmente soube. Tinha alguém ali dentro comigo. Minha mão começou a tremer. Mesmo assim, levei o dedo até o botão do celular e apertei, ligando a tela por meio segundo. Foi o bastante. No canto da sala, a poucos passos de mim, tinha um homem parado. Ele estava completamente imóvel, encarando na minha direção. Na hora, eu desliguei a tela, fingindo que não tinha visto. Só que ele já sabia que eu tinha percebido. Quebrou o silêncio quando ouvi a risada dele. Logo depois, ele colocou a mão no meu ombro. Deu 2 tapinhas e começou a apertar. Eu entrei em pânico. Tateando a parede, procurei desesperadamente pela maçaneta. Quando finalmente encontrei, puxei a porta com força e saí correndo para o corredor. Senti a pressão da porta tentando fechar de novo. Ele tentou impedir que eu saísse, mas eu já estava do lado de fora. Disparei pela escada, subi correndo e empurrei a porta para o piso principal do prédio musical. Lá em cima, todas as luzes estavam acesas. Fui direto até o Sr. Nicholson, quase sem fôlego. Contei tudo de uma vez, em choque. Ele chamou o segurança da escola para descer até o porão e ver o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, o segurança voltou dizendo que não tinha ninguém lá embaixo. Só alguns equipamentos fora do lugar e caixas arrastadas. O professor cancelou a aula de flauta que teria naquele horário. Eu sentei na sala com ele e mais 5 alunas, e contei tudo nos mínimos detalhes. Não havia câmeras naquela parte do prédio. Sem imagem, sem identificação, sem nada. No dia seguinte, fui chamada para a sala da coordenação para repetir a história. Registrar o acontecido foi tudo o que eles puderam fazer. O que aquele homem estava planejando, mexendo na energia e nas coisas da banda, eu sinceramente prefiro não saber. Uma noite, meus amigos e eu tivemos uma ideia brilhante. Na nossa cabeça, pelo menos. Invadir o porão da escola. A gente sabia de uma janela que vivia quebrada e que nunca tinha sido consertada. Ela ficava numa espécie de escadaria externa que descia até o subsolo.
cercada por um portão de metal baixinho. Não era exatamente difícil passar por ali, mas pular o portão dava aquela sensação de a gente está fazendo algo proibido, sabe? Esperamos garantir que nenhum carro de segurança estivesse rondando. Quando tudo pareceu limpo, pulamos o portão um por um. A janela era estreita, alta e chata de entrar. Tivemos que nos apoiar num balde virado, subir, enfiar metade do corpo e ir nos arrastando por uma fresta que parecia menor que a gente. Mas deu certo. Um por um, conseguimos entrar no porão da escola. Lá dentro, a primeira impressão: bagunça total. Caixas, equipamentos velhos, móveis quebrados e quase nenhuma luz. Só um ponto de luz fraca num canto distante e as placas de saída iluminadas em vermelho ajudavam a enxergar alguma coisa. Cada um seguiu para um lado, explorando corredores iguais, comentando o quão bizarro e fedido era tudo ali. Eu estava andando sozinho quando vi um dos meus amigos à frente. Ele sussurrou: "Vem, vamos subir." Reconheci pela silhueta e pela voz, então fui atrás. Subimos o lance de escadas e ele abriu a porta para o corredor principal da escola. Eu sempre achei que deixavam pelo menos algumas luzes acesas à noite, mas naquele dia, o colégio estava mergulhado num breu completo. A única coisa visível eram as plaquinhas vermelhas de saída, brilhando no fim de cada corredor. Caminhando ao lado dele, comentei: "Mano, isso aqui tá muito assustador." Ele respondeu, mas na hora eu não registrei direito o que ele disse porque eu estava mais focado em olhar para os lados, com medo de encontrar algum segurança ou sei lá o quê. Até que ele entrou no banheiro masculino. Eu fui atrás. Ele entrou numa das cabines e fechou a porta. Fiquei ali, esperando e falando baixinho: "Anda logo, velho." O tempo foi passando e nada dele sair. De repente, o meu celular começou a tocar. Era o Chris. Atendi e ele, irritado, perguntou: "Onde você se enfiou, cara?" Respondi: "Tô aqui em cima com o Holland, ou o Brandon, sei lá." Ele deu uma pausa e falou: "Como assim? Eles estão aqui comigo." Dá pra ouvir os dois no fundo da ligação dizendo "e aí?" e rindo. Na hora, meu cérebro travou. "Como assim eles estão com vocês?" perguntei. Antes que eu conseguisse formular uma frase decente, ouvi uma risada baixa vindo da cabine. Uma risada que não parecia de nenhum dos meus amigos. Olhei para a parte de cima da porta da cabine, ali por cima da divisória. Tinha alguém se apoiando no vaso e olhando por cima para mim. Só dava para ver parte do rosto, mas era nítido. Eu não conhecia aquela pessoa. Soltei um "puta que pariu, puta que pariu", repetindo sem parar dentro do telefone, enquanto saía do banheiro praticamente voando. Uma fração de segundo depois, ouvi a porta da cabine bater com tudo. No escuro, tentei lembrar o caminho de volta até a escada para o porão. O que me guiava eram as saídas de emergência e a memória de por onde a gente tinha passado. Depois de alguns corredores errados, finalmente achei a porta certa e desci correndo. Chegando lá embaixo, comecei a gritar o nome dos meus amigos. Minha voz ecoava pelo porão inteiro. "Vamos vazar! Vamos vazar agora!" Eles apareceram correndo sem entender nada. Um por um pulamos no balde, nos apoiamos no parapeito da janela e nos espreitamos para fora. Eu fui o primeiro a sair, ainda com medo daquele cara ter me seguido. Quando todos estavam do lado de fora, expliquei rapidamente o que tinha acontecido. A tensão deu lugar a uma mistura de medo e risada nervosa. A gente ficou uns segundos olhando para o prédio da escola, para os janelões escuros, até que, num dos vidros do andar de baixo, vimos alguém. Uma figura com as mãos espalmadas no vidro, mirando na nossa direção. A gente só conseguia ver parte do rosto por causa do reflexo, mas era o suficiente para reconhecer que não era nenhum de nós. "Deve ser ele", eu disse, sentindo o estômago gelar. O Roland só gritou: "Corre!" E a gente saiu dali o mais rápido possível, até estar longe o bastante para nem ver mais a escola. Depois tentamos inventar explicações. Um segurança estranho, um morador de rua que se escondeu lá dentro, algum funcionário maluco. Nada fazia muito sentido.
Uma coisa, porém, ficou clara para todo mundo. Aquela foi a primeira e última vez que a gente resolveu brincar de explorar a escola no meio da noite.